Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu estou meditando no capítulo 14. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 13, que fala sobre a morte de João Batista. E neste relato, o evangelista ele cita Herodes, quando Herodes ouviu falar da fama de Jesus, ele alegou que Jesus era João ressuscitado. Por isso que ele operava sinais e maravilhas, forças miraculosas, como diz o texto, através de Jesus, porque ele era um João ressuscitado. Parece que João Batista perturbava ainda, mesmo depois de morto, ele perturbava a consciência de Herodes, porque Herodes tinha matado ele, tinha executado João Batista. E o detalhe é que quando Jesus ouve também falar que Herodes pensava desta forma, que ele era o João Batista ressuscitado, pode ver que no versículo 13, no vídeo anterior, que foi meditado, diz assim, olha, Jesus ouvindo isto, ouvindo o quê? Ouvindo que Herodes ouviu a sua fama daquilo que Jesus fazia. Então Jesus ele se retirou e foi para um lugar deserto. Não que Jesus estivesse com medo de Herodes, não, nada disso. Na verdade, não era o momento ainda do martírio de Jesus ou da sua morte. Não era o momento exato, o tempo oportuno para que tudo isso acontecesse com relação à sua morte. No tempo exato, claro, Jesus seria entregue às autoridades, seria julgado e levado à cruz do Calvário. Até porque na cruz do Calvário eles não prenderam Jesus. Jesus se entregou, na verdade, ele se entregou à morte. Lá na cruz do Calvário também eles não tiraram a sua vida. Diz que ele rendeu o Espírito, expirou, entregou o seu Espírito ao Pai. Ou seja, não foi uma lança que perfurou Jesus e que tirou a sua vida. Não. Antes, ele rendeu o Espírito e entregou ao Pai. Então, tanto a sua entrega no que se diz respeito à prisão, foi Jesus em que fez, e também a sua morte, foi Jesus em que se entregou. Por quê? Porque ele se entregou por nós. Porque se ele não quisesse, se Jesus não quisesse, ele teria rogado ao Pai, o Pai teria enviado legiões de anjos e o teria livrado das mãos dos homens. Mas não foi com esta missão que Jesus veio aqui à Terra. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio salvar homens e mulheres que outrora, em Adão, todos caíram, todos estavam e estão destituídos da glória de Deus. Só conseguimos reatar esta aliança quebrada com Deus a partir do momento em que nós reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós reconhecemos aquilo que Jesus fez com relação à salvação, aí sim, o Espírito Santo, na verdade, é que revela a nós a obra salvífica do Calvário. Porque de nós mesmos, nós jamais entenderíamos aquilo que Cristo fez por nós no Calvário. Sem a iluminação do Espírito Santo, jamais alguém irá ter Cristo. A obra
de salvação, ela é totalmente feita por Deus. Não tem intervenção humana, não é pelas nossas obras. É justamente pela graça e pela misericórdia o Senhor nos chama para ser servos dele. Então, Jesus, ele se retirou, não porque ele tinha medo, mas porque não era o momento oportuno dele passar por esse martírio. E diz aqui o texto, a partir do versículo 14, que é a minha meditação de hoje, que fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes, diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, mulheres e crianças não entraram nesta contabilidade. As mulheres no passado não eram consideradas. Diz uma lenda que os judeus oravam dessa forma: graças a Deus, porque não nasci mulher, nem escravo e nem gentil. Diz as lendas. Não sabemos se é uma realidade. Então as mulheres não entravam na conta, e nem as crianças também. Mas essa multiplicação aqui de pães e peixes me chama a atenção que quando Jesus ele se depara com essa multidão, ele olhou para aquela multidão e compadeceu-se dela. Está no versículo 14. Na verdade, a palavra aqui que o evangelista Mateus usou aqui para compadecer, ou que está compadeceu-se, mas ele vem do verbo compadecer, a palavra grega esplancha. A palavra esplancha no grego ela dá a ideia de afeiçoar, ou também o significado de mover das suas entranhas, mover de íntima compaixão, ter dó, ou seja, a pessoa sentir a dor das pessoas. Eu acho impressionante isso na pessoa de Jesus. Jesus sempre ele se identificava com as pessoas, e aqueles que realmente eram carentes, Jesus se compadecia delas. E outra coisa, ele diz aqui que ele compadeceu-se delas e as curou, porque eram pessoas que talvez deixadas de lado pela sociedade, talvez eram escolha da sociedade da época, não sabemos quem eram essas pessoas enfermas, mas o fato é que Jesus, quando viu essas pessoas procurando por ele para receber algo da parte de Jesus, ele se compadece, ele se afeiçoa a essas pessoas. E logo na frente, no versículo 15, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto. Vocês podem ver que os discípulos, eles não tiveram a mesma visão que Jesus teve. Impressionante. Jesus teve uma visão daquela multidão, contemplou-as e compadeceu-se da multidão. Teve compaixão daquela multidão e as curou. Os discípulos olharam para a multidão e disse: mestre, o lugar é deserto. Despede esta multidão para que eles vá às vilas e comprem alimentos
aldeias, e compra para si o quê? O que se comer. Porque aqui nós não temos nada que oferecer a elas. Mas pode ver que o Mestre amado, nosso Jesus, ele nos surpreende com as suas ações. E pode ver que Jesus diz assim, olha, vocês não precisam despedir as multidões, não precisam retirar-os. Dai-vos mesmo de comer. E eu creio que Jesus sabia muito bem que ali, dentre a multidão, tinha alguém que tinha os 5 pães e os 2 peixes. Só que, aos olhos humanos, 5 pães e 2 peixes seria impossível alimentar uma multidão tão grande. Provavelmente mais de 10 mil pessoas, não sabemos. Mas aos olhos dos discípulos seria impossível. Mas tudo aquilo que é impossível ao homem é possível ao Senhor Jesus. E Jesus, o que ele fez? Os discípulos argumentam com Jesus, olha, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus disse, olha, traz aqui esses 5 pães e esses 2 peixes. E assim que Jesus, tendo tomado esses 5 pães e esses 2 peixes, ele ordena que a multidão se assente sobre a relva, sobre a grama, provavelmente uma grama verde, e ele toma o pão, toma os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, abençoa. Ele abençoa esses dois componentes, pão e peixe. E tendo abençoado, ele parte isto e dá aos seus discípulos. Pode ver que Jesus, ele não, depois de ter partido os pães, ele não dá diretamente à multidão. Da mesma forma em que um discípulo foi lá, dentro da multidão, encontrou alguém que tinha os 5 pães e os 2 peixes, trouxe até Jesus, e Jesus tomou e abençoou. Da mesma forma, Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes, passa para os discípulos, e os discípulos distribuem entre as pessoas que estavam ali. Impressionante como funciona a ordem das coisas. E após aquela multidão ter se fartado, comido à vontade, diz que aquilo que sobrou, não jogaram fora. Pode ver que até nisso Jesus é cuidadoso. Não foi jogado fora o restante que sobrou. Diz que recolheram 12 cestos cheios. Impressionante, por que 12? O número dos discípulos eram 12 e sobraram 12 cestos também. Não sei por que sobraram 12 cestos. Com certeza Jesus tinha um propósito para que esses 12 cestos sobrassem. Não sabemos. Na eternidade provavelmente saberemos porque Jesus fez desta forma. 12 discípulos, 12 cestos. O texto não diz por que sobraram 12 cestos, só diz que sobraram. A Bíblia se cala no que se diz respeito a isso, eu também calo juntamente com ela. Jesus não informou por que sobraram esse número, eu também não sei. Então, fica aí uma indagação. Por que sobraram 12 cestos? Na eternidade nós saberemos. Qualquer um que quiser tentar elucidar e levantar uma teoria ou um achismo, estará fazendo algo da sua própria cabeça, porque o texto não informa. E aí no fim do versículo 21, ele diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens. O evangelista Mateus teve esse cuidado de contabilizar o número de pessoas para que ficassem registrado esse milagre maravilhoso. Está aí, portanto, este milagre maravilhoso, que é a primeira multiplicação de pães e peixes. Durante o ministério de Jesus, tiveram 2. Esta é a primeira, e depois, mais à frente, terá uma segunda e última multiplicação de pães. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo. Até lá!